me questionar a partir de uma reportagem que o jornal O Dia publicou, em que o cara resolveu traduzir algumas coisas que eu falei e achou que isso podia ser a mesma coisa. Eu chamei a FEComércio de sociedade civil organizada e não de movimento social. Mas como depois eu falei que a gente ia governar com a participação dos movimentos sociais, o cara fez a ponte direta, achando que sociedade civil organizada e movimento social eram a mesma coisa. Não sei se isso responde para o Alexandre, mas foi exatamente isso que eu fiz naquele momento. E aí essa é uma questão da gente fazer a leitura a partir do que a imprensa diz que a gente disse. E essa é sempre uma questão. Na questão das UPPs tem um detalhezinho, porque aí não é só a leitura a partir do que a imprensa diz, mas a partir de uma leitura que um partido companheiro de lutas em muitos momentos, que é o PSTU, resolveu fazer da leitura que o jornal disse que eu disse. E aí tem um outro problema, tem mais uma mediação aqui na história. Eu tenho muito respeito, tanto pela candidatura da companheira Deise, quanto pela candidatura do companheiro Ney Nunes. Eles cumprem uma função importante, estão mais invisibilizados do que nós. Mas não vou ficar aqui procurando as contradições de um ponto aqui, de um ponto acolá, porque eu quero me diferenciar dos 4 Cabrais, e essa é a questão que me interessa. Ao contrário, muitas vezes os companheiros do PSL, infelizmente, para disputar uma determinada base, estão tentando buscar lá aquela frasezinha mal colocada para dizer que a coisa toda está lá dita. Olha só. Com relação às UPPs, aí eu já começo a falar da questão da desmilitarização junta. Está escrito no nosso programa, a gente tem dito o tempo inteiro. Somos contra a ocupação militar das favelas e periferias do Rio de Janeiro. Isso é ser contra a política da UPP. E a gente tem dito, o UPP não é política de segurança, é política de controle de territórios. E isso faz uma enorme diferença. Dizemos também, nós defendemos policiamento comunitário e o UPP não é policiamento comunitário. E dissemos, além disso, que a polícia deveria cumprir, numa lógica de direitos humanos, mediação de conflitos, etc., o mesmo papel em todo o estado do Rio de Janeiro. Temos dito o tempo inteiro, o que faz a UPP é que o governo entrega, o Estado entrega o governo de determinados territórios na mão da polícia. E isso está absolutamente errado. A gente tem falado isso o tempo inteiro. Eu disse isso na FEComércio. Mas depois de fazer todo o raciocínio, que eu vou, inclusive, ainda colocar mais algumas coisas na discussão, eu disse a seguinte frase: e mesmo que a gente achasse que aquilo é política de segurança, eles estão mentindo, porque a UPP, mesmo com todas essas críticas, não é uma política universalizável. Aí eles pegam essa frase para dizer, o Tarcísio só é contra o UPP porque não é possível universalizar o UPP. Ah, faça-me um favor, é reduzir o debate político. Isso não dá para ser feito. Porque é importante que a gente pense uma campanha que é pedagógica, porque qual é o sentido de eu bradar aos 4 ventos, queremos acabar com o PP, queremos acabar com o PP, e as pessoas entenderem que a gente quer voltar com o caveirão? Porque o que nós estamos dizendo é que nem o PP, nem caveirão. É isso que é o importante para a gente dizer essa altura do campeonato. Que é preciso pensar fora. Todo jornalista vem me dizer, você vai acabar ou continuar com o PP? Eu disse, eu quero discutir o sentido da política de segurança. É esse que precisa inverter. É óbvio que em determinados territórios de milícia ou de tráfico de drogas pode ter a necessidade da presença de alguma polícia, mas não para controlar o território, mas não para determinar a política que lá está, mas para garantir direitos e liberdades. É para isso que a política de segurança tem que servir. Política de segurança não é imposição da ordem, é garantia da vida e da liberdade. A gente tem dito isso o tempo inteiro. Isso significa combater o tráfico de armas. E aí eu já caio na questão da desmilitarização, que é uma questão nacional. É óbvio que é uma questão nacional urgente, que é preciso que a gente, inclusive, se aproprie disso, que é unificar na mesma política, na mesma polícia, o ciclo investigativo, preventivo e ostensivo, que é deixar de que a polícia militar seja um braço das Forças Armadas, é tornar a lógica de uma carreira única. Agora, isso é alvo de uma discussão nacional. No Estado, o que nós podemos fazer a curto prazo? Criar uma ouvidoria, uma corregedoria externas e independentes, mudar o processo de formação da PM, que é a situação de que nós formamos PMs como aqueles do Paulo Aparecido, que morreu sob tortura ao ser treinado para o UPP, que gera do outro lado o Amarildo. Enquanto a gente continuar formando a polícia do jeito que a gente forma agora, não há política de segurança que dê certo no Rio de Janeiro. Esse é o centro do debate para a gente. É importante mudar o currículo da formação da própria polícia, é importante dizer a questão de uma carreira única, é importante fazer uma série de medidas que estão, na verdade, para que serve a segurança e como é que a segurança pública vai ser, de dar força ao Conselho Estadual de Segurança
e Conselho Estadual de Segurança Pública e Direitos Humanos. Porque isso é pensar, inclusive, a gestão democrática da segurança pública. Isso é fazer a campanha pedagógica. Isso é fazer as pessoas pensarem fora da caixinha. Porque a pesquisa que saiu agora, divulgada pela Folha de São Paulo, dizia o quê? Apenas 9% da população que mora nas favelas era contra a UPP. Mas 70% das pessoas dizia que a UPP era insuficiente. Aí a gente vai cair no discurso fácil da UPP social, que era uma farsa. A gente discutindo a política de segurança ao dizer que a UPP não é política de segurança, porque é isso que inclusive a gente vai fazer a disputa da sociedade que nos interessa. Agora, todo esse discurso os camaradas do PSTU escondem para pegar uma frase colocada num contexto e para dizer outras coisas da gente. Desculpa, mas aí, com todo o respeito, a gente está aqui fazendo política de forma séria para disputar o sentido da sociedade e a gente quer fazer esse debate em todos os lugares. Bom, chegou uma pergunta por escrito que falava sobre a questão do nosso programa de cultura. E aí eu estou correndo, porque é muita coisa para falar, mas vou tentar rapidinho dizer aqui. Primeiro, a gente precisa acabar com a lógica de que cultura se financia a partir de renúncia fiscal. O mercado não pode decidir o que é e o que não é cultura, o que vai ser e o que não vai ser financiado. Esse é o princípio básico do processo. Depois disso, o que significa, tem como consequência sair dos atuais 0,2% do orçamento estadual para 1,2% no primeiro ano de governo e para 2% já no metade do mandato. Essa é a lógica de crescimento dos recursos a partir da constituição do Fundo Estadual de Cultura e etc. Tem uma coisa que eu queria contar para vocês, que é assim, a gente imaginou que o programa de cultura, que é a lógica de um sistema, de uma política pública de cultura como política estratégica do Estado, podia ser formada a partir de 5 iniciativas. Uma delas é a questão da não criminalização e incentivo à arte pública, à arte de rua. Isso estaria conectado a uma lógica da construção em cada município, em cada região do Estado, e aí não precisa ser só município, mas regiões, de centros de memória popular que resgatem a memória daquele determinado lugar e sejam centros, inclusive, de construção da identidade, da cultura originária, da cultura negra, da cultura, inclusive, que seja uma cultura contra-hegemônica. Que estariam articulados, por sua vez, aos equipamentos culturais que precisam ser territorializados, assim como o orçamento. E é óbvio, a gente não pode cair nessa lógica de que para a periferia é lona cultural e para a zona sul é teatro. A lógica é a expansão dos equipamentos culturais. Sem pensar nisso, é óbvio que é preciso utilizar os meios mais baratos e mais fáceis num primeiro momento, mas também uma política de construção de equipamentos culturais para todo o estado do Rio de Janeiro. O quarto seria a articulação com as escolas. No nosso entendimento, a escola tem algo que é fundamental para qualquer um que quer fazer cultura: espaço físico, juventude e relação com a comunidade. Portanto, a gente resgata a figura do animador cultural como um articulador da relação entre escola e comunidade na produção da cultura. Finalmente, os pontos de cultura. E a gente diz que o que a gente apresenta como meta é a existência de 2.000 pontos de cultura no estado do Rio de Janeiro no final de 4 anos de mandato. Se a gente pegasse só o que o governo emprestou para Jaguar Land Rover fazer uma fábrica em Itatiaia, a gente financiava tudo isso que a gente está falando aqui agora para vocês. Só para a gente ter uma ideia, depois eu posso dizer os números. Mas além disso, tem duas coisas que eu queria muito dizer. Nosso programa assume o compromisso de que a Vila Lobos e a Martins Pena têm que ser públicos, estatais e centrais na política de cultura do nosso estado. Por isso a gente precisa denunciar o que está acontecendo hoje com essas escolas e assumir a defesa. Isso vai muito para além das urnas. Defesa de uma escola Vila Lobos pública, estatal e parte de um programa mais geral e mais amplo de cultura para o estado do Rio de Janeiro. Rapidinho, deixa eu ver aqui. Chegou uma pergunta também sobre a questão do turismo e perguntando como é que a gente ia escolher os nossos secretários. O Babá já lembrou aqui, inclusive, que lá em Itaocara, e aí só para dizer, o Babá explicou muito bem, nós temos muito orgulho da prefeitura de Itaocara, nós temos muito orgulho do prefeito Gelsimar. Agora é óbvio que ele não enfrenta pouca coisa, ele enfrenta muito, porque ele enfrenta os poderosos locais lá. Ele enfrenta uma Câmara de Vereadores que estava acostumada com toma lá da cá e com fisiologismo. Por isso, CPIs, requerimentos de informação, tem sempre a lógica de desestabilizar um governo que para nós é muito importante.
E lá eles escolhem o secretário de variadas formas, alguns deles inclusive em praça pública. Nós definimos que os nossos secretários terem que ter primeiro identidade com os movimentos sociais de cada área. Isso para nós é fundamental. Significa pensar que o secretário de saúde tem que ter identidade com a área de saúde, o secretário de educação assim vai sucessivamente. Por exemplo, no caso de cultura, nossa proposta é que no final do primeiro ano de governo, tem um primeiro ano para implantar o processo, o secretário estadual de cultura seja eleito, porque isso faz parte do processo de radicalização da democracia. Portanto, no nosso governo não tem sentido que um secretário estadual de turismo seja um engenheiro que nunca entendeu nada de turismo. Essa é a questão. Assim como não vai ter um Júlio Lopes na Secretaria de Transporte, porque ele, na verdade, só defende as empresas de transporte. E assim nem um economista. E o problema não é que ele faz economia, mas é um economista que nunca teve qualquer relação com educação, que nunca pisou numa sala de aula como professor, que, na verdade, só sabe manipular números, que é essa lógica do IDEB que a gente veio aqui como secretário de Educação. Na Secretaria de Educação, vamos ter lá um educador. Na Secretaria de Saúde, um profissional da área de saúde que seja do movimento e assim sucessivamente. Esse é o compromisso nosso para todas as áreas. Não deu para responder tudo e todas as coisas, né? Não deu para falar de todos os detalhes. Mas eu acho que isso dá, por exemplo, inclusive com a possibilidade que eu tive, quase que falando na velocidade da luz, né, em cada palavra, onde eu falei um pouquinho de desmilitarização, segurança, cultura, e agora falei um pouquinho da radicalização da democracia, para dizer que a gente tem muita ideia construída num longo período de estudo, de reflexão, de conversa, coletivo, que ainda está aberto. Mas mais do que isso, que está à disposição das lutas, que a gente está acumulando para depois do dia 5 de outubro, para depois do dia 25 de outubro. A gente tem um projeto para o estado do Rio de Janeiro, assim como o Luciano encarna um projeto que a gente tem para o Brasil. Mas é absolutamente um projeto com propostas que vão dizer o seguinte: a gente não vai fazer a revolução ganhando a eleição. E essa é uma discussão sobre algumas perguntas que aqui entraram enviesadas. Nós não estamos dizendo isso, que nós vamos fazer a revolução ganhando a eleição, porque não é assim que a revolução vai acontecer. Mas a gente está disputando o sentido da política, o sentido das lutas, o sentido do Estado, quando a gente diz que esse Estado pode estar a serviço da garantia de direitos, direitos básicos da população, e de que a gente pode, no momento eleitoral, nos mandatos que conquistarmos, nos governos que conquistarmos, avançar um pouco mais na direção da emancipação da classe trabalhadora. E trabalhador, gente, a gente também não pode idealizar, é todo aquele que vive do seu trabalho. Eu sou professor, vivo do meu trabalho, e é absolutamente fundamental que a gente consiga conquistar cada vez mais pessoas que vivem as diversas formas de opressão que a gente precisa banir da sociedade para estar junto conosco na construção de uma sociedade mais livre, mais solidária e mais feliz. Isso tem nome, é socialismo. Isso tem nome, é socialismo, e a gente não tem medo de dizer isso. Agora, a gente tem que ser pedagógico o suficiente para não deixar que eles, que sempre tentam colocar palavras nas nossas frases, né, tentam criar sentidos que têm a lógica de nos destruir, porque estão competindo com a gente, porque sabem o quão ameaçadores à ordem nós somos, porque sabem o quanto de que as pessoas que recuperam a esperança e a crença no mundo melhor podem ser ameaçadores para essa ordem. Por isso a gente tem que ser pedagógico, a gente tem que ser claro, a gente tem que falar termos que às vezes não adianta a gente falar: queremos a emancipação da classe trabalhadora, vamos lutar e unir os operários para destruir o capitalismo. A gente está dizendo que quer que a vida esteja acima do lucro. Isso é um princípio básico que fala muito mais para as pessoas. Por isso é importante, porque isso não é fazer jogo da direita, é ser de esquerda até a raiz, é ser de esquerda o tempo inteiro, é chamar as pessoas, é entender que todo ser humano é um filósofo e tem uma, como dizia Gramsci, né, e tem uma concepção que explica o seu mundo, e no momento em que você consegue desestabilizar essa concepção e faz com que a pessoa saia do senso comum e desperte para outras coisas, repense sua própria vida, a gente está fazendo algo muito bonito no Rio de Janeiro, e a gente está fazendo
algo muito bonito com muita gente boa que está nas lutas há tanto tempo ou que está nas lutas há pouco tempo. O que a gente quer é continuar fazendo isso. A gente vai continuar amanhã no comício, eu quero ver vocês lá. Quero ver vocês lá para a gente celebrar o que fizemos até aqui, para se alegrar com tudo que a gente conquistou até aqui e para avançar nas 2 últimas semanas da eleição com muito mais energia para enfrentar os Cabrais e enfrentar essa sociedade injusta que aí está. Eu quero convidar vocês para a gente estar lá, né, ouvindo novamente muitos de nós, mas cantando, fazendo palavras de ordem e depois tomando um chopp no amarelinho. Mas eu acho que é importante que a gente esteja lá amanhã juntando e demonstrando força, porque isso é muito importante, não para o resultado eleitoral que virá, mas para o resultado e para a força política que nós teremos ao encarar seja qual for o governo, até mesmo o nosso, com pressão e organização e luta social, porque é isso que é capaz de mudar a vida, e isso muda de verdade, porque só a luta muda a vida.